Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de Geografia da apostila número 2. Então, lá nas páginas 98, 99 e 100. Nós vamos falar sobre a importância das populações tradicionais. Antes disso, vamos só fazer um breve resumo. Vocês se lembram o que são populações tradicionais? As populações tradicionais são aquelas que possuem formas próprias de organização social. Ocupam territórios e usam os recursos naturais como condição para sua preservação. Eles utilizam os recursos naturais para sua sobrevivência, praticando desenvolvimento sustentável, sem agredir a natureza, sempre cuidando da natureza com muito carinho, pois é dela que eles tiram o seu sustento. Nós falamos dos indígenas, que são uma população tradicional muito conhecida, né, a mais conhecida do nosso país, pois eles já habitavam o território brasileiro bem antes do processo de colonização. Nós falamos também que eles praticam o extrativismo, né, diferentes formas de extrativismo, como a caça, a pesca, a coleta, e falamos também que o que colocou em risco essa população foi o contato com os europeus. Nós falamos também sobre os ribeirinhos. Nós aprendemos que os ribeirinhos, eles residem, eles moram próximos aos rios, que o rio é muito importante na vida dos ribeirinhos, porque é de onde eles executam as principais atividades para obter a sua fonte de renda. Nós falamos também sobre os seringueiros. E os seringueiros, eles são conhecidos como povos da floresta, são responsáveis por extrair o látex da seringueira, lembrando que o látex é a matéria-prima para a produção de borracha. Muito bem. Falamos também que os seringueiros têm uma história de luta contra a política, contra a fome, contra a devastação da floresta. E eles conhecem muito bem a floresta porque as seringueiras são encontradas em lugares de difícil acesso. Então, os seringueiros devem conhecer muito bem a região e as árvores. Os jangadeiros. Os jangadeiros são comunidades tradicionais marítimas que vivem no litoral nordestino. São pescadores artesanais que utilizam a jangada como embarcação. Outro ponto importante que nós falamos nessa aula é sobre a dificuldade que os jangadeiros encontram, pois eles sofrem muito com a concorrência dos pescadores que utilizam barcos motorizados. Os caiçaras, nós falamos que eles são comunidades formadas a partir da contribuição cultural dos indígenas, colonizadores portugueses e também negros escravizados. Os caiçaras apresentam uma forma de vida baseada no extrativismo vegetal, no artesanato, na pesca para o seu próprio consumo e agricultura itinerante. Essa cultura, ela está mais presente nas áreas litorâneas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. E para finalizar, nós falamos sobre os quilombolas. A Pro inverteu aí a ordem, mas não tem problema. Nós falamos sobre os quilombolas, que são uma comunidade de descendentes de escravizados negros. Lembram que esse nome faz referência aos quilombos, que era uma comunidade formada por escravos que fugiam das fazendas, e essa comunidade ela se mantém em isolamento, se mantém muito reservada. Esse isolamento é como parte de uma estratégia
para preservar e garantir a sua sobrevivência. Então, por isso, é muito difícil obter informações sobre essa população. E hoje nós vamos falar sobre a importância, por que essas populações tradicionais são importantes. Então, as populações tradicionais, elas possuem um vasto conhecimento sobre a natureza e uma rica cultura adquirida ao longo de várias gerações. Então, o conhecimento que essas populações têm não são conhecimentos que surgiram agora, não são conhecimentos atuais, são conhecimentos lá dos antepassados, que foram sendo transmitidos de geração a geração. Por mim, é muito importante saber que as populações tradicionais, eles cuidam, eles têm um carinho, eles têm um zelo muito grande com a natureza. Então, mesmo retirando dela o seu sustento, eles fazem isso de uma forma que não vai prejudicar o meio ambiente. Por isso, eles praticam um desenvolvimento sustentável. Então, essa é uma grande lição, é um grande ensinamento que eles deixam para nós, que nós também precisamos cuidar dos recursos naturais, usar os recursos naturais sem agredir a natureza, sem prejudicar o meio ambiente. Essas populações, elas vivem da caça, da pesca, dos recursos naturais que a natureza oferece. Então, quando o homem ele modifica o meio ambiente, quando o homem ele desmata uma floresta, quando o homem ele derruba as árvores, polui os rios, eles acabam prejudicando também essas populações, que correm o risco de não existir, pois eles dependem totalmente da natureza para o seu sustento. Então, nós temos o textinho da importância das populações tradicionais, podem grifar a parte que vocês considerarem mais importante. Logo após, farão a leitura do texto sobre Chico Mendes. Chico Mendes foi um filho de seringueiro que se tornou-se grande símbolo da luta pela justiça social e da preservação da natureza. Então, pede que vocês leiam com bastante atenção essa história sobre Chico Mendes. Vai falar um pouquinho aí também da sua luta pela preservação da natureza. Não vou falar muito porque vocês precisam ler o texto para obter as outras informações, ok? Turminha, nós finalizamos o nosso conteúdo de geografia. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 99 e da página 100. Lá na página 99, turminha, exercício 25, o que nós podemos aprender com as comunidades tradicionais? Quais os ensinamentos que elas deixam para nós? Respondam aí, resposta pessoal. Atividades adicionais. Sobre as populações tradicionais. Como seus conhecimentos e experiências são transmitidos? Nós falamos bastante sobre esse tema, a Pro repetiu bastante aí ao longo das aulas. Então, dê uma olhadinha no texto. Se precisar, releia sobre as populações tradicionais, volta aí um pouquinho os textos e respondam aí a pergunta para a Pro. Número 2, vocês vão relacionar sobre as comunidades tradicionais. Então, vocês vão fazer aí a relação de cada comunidade tradicional com a sua frase correspondente. E na página 100, temos mais duas perguntas, que são perguntas também com respostas pessoais. Como é a relação das comunidades tradicionais com o meio ambiente? De modo geral, por que essas populações correm o risco de deixar de existir? Então, após assistirem o vídeo com atenção, ler o texto, vocês vão pensar um pouquinho sobre as populações tradicionais, sobre a sua importância, vão responder para a Pro todos os exercícios e aqui encerramos o nosso livro, a nossa apostila número 2. Um grande beijo, até a próxima aula!